Caríssimos irmãos, ao nos reunir hoje aqui para recordarmos a paixão de Jesus, nós ao mesmo tempo somos convidados a beber a fonte que jorra do lado aberto do nosso Salvador. Esse último ato da paixão de Cristo, a abertura do seu lado pela lança do soldado, explica e resume tudo aquilo que foi a sua vida. Fez do seu coração uma fonte inesgotável de graça, de bênção para todos nós. Fez da sua vida uma vida de doação. Portanto, a paixão de Jesus, caríssimos irmãos, ela precisa ser compreendida a partir daquilo que foi a vida de Jesus. E a palavra de Deus deixa muito claro: Jesus passou a vida fazendo bem. Jesus passou a vida curando os doentes. Jesus consumiu a sua vida anunciando que Deus era amor, que Deus era misericórdia, que Deus era perdão. Portanto, a paixão de Jesus pelo reino de Deus o levou a sofrer a paixão. Jesus também anunciava que pobres, que marginalizados, que prostitutas, esses eram queridos de Deus, porque estavam mais abertos a receber as graças que Deus derramava a todo instante, porque só tinham em Deus a sua referência. E isso desperta a ira, isso desperta a raiva daqueles que achavam que eram donos da religião. Por isso prenderam Jesus, por isso condenaram Jesus, por isso julgaram Jesus à revelia, por isso pregaram Jesus na cruz. E hoje nós estamos recordando esse evento de mais de 2000 anos atrás. E por mais de 2000 anos, esse lado aberto de Jesus ainda continua a jorrar sangue e água, ainda continua a convencer multidões de que o amor a Deus e o testemunho desse amor é capaz de transformar o mundo inteiro. Portanto, o seu coração é uma fonte inesgotável de bênção, uma fonte inesgotável de graça. A primeira leitura que nós ouvimos hoje fala desse servo sofredor, uma leitura escrita há mais de 800 anos antes de Cristo, e já apontava para Jesus. E diz a leitura que muitos ficaram pasmados ou pasmos, muitos ficaram admirados quando viram aquele homem desfigurado, quando viram aquele homem aparentemente fracassado, pendurado na cruz. Mas na verdade, caríssimos irmãos, ele tomou sobre si aquilo que era nosso, as nossas dores, as nossas limitações, as nossas fraquezas, tomou sobre os seus ombros as nossas enfermidades, e sofria por cada um de nós. Esse foi o preço da nossa paz. As suas feridas abertas foi o preço da nossa cura. O seu sangue derramado foi o preço da nossa salvação. E essa primeira leitura nos aponta para Jesus como sendo esse servo sofredor, como sendo esse servo padecente, esse servo humilhado, desprezado, como o último dos mortais, homem coberto de dores, diz a leitura, cheio de sofrimento. Mas esse sofrimento, essa humilhação, não foi em vão. Foi para que cada um de nós não continuasse vagando
como uma ovelha perdida, como uma ovelha desgarrada. Foi o preço, meus irmãos, para que nós pudéssemos alcançar essa salvação que Ele insistentemente vem nos oferecer a cada manhã. O sofrimento de Jesus deve ser entendido dessa forma. Não foi por outra coisa senão para nos resgatar do pecado que nos aprisionava. E hoje esse sofrimento se faz presente de novo, quando a gente olha para o irmão nosso que sofre injustiça. Hoje esse sofrimento se faz presente de novo, quando a gente liga os nossos televisores e percebe que gente continua morrendo nas filas dos hospitais. Cristo sofre tudo isso de novo, quando a injustiça ela se multiplica no nosso meio. Cristo sofre tudo isso de novo, quando nós olhamos para o nosso cenário político, que nos causa nojo, e percebemos que a corrupção ela se enraiza, ou se enraizou de tal forma no nosso meio, que não tem como mais nos livrar dela. E a corrupção gera morte, a corrupção gera crianças fora da escola, a corrupção gera doentes morrendo nos hospitais. Portanto, Cristo ainda sofre todas as vezes que nós somos coniventes com tudo isso, todas as vezes que nós permitimos que isso aconteça. Jesus continua sofrendo essas mesmas injustiças, essas mesmas dores, quando a nossa arrogância, quando a nossa autossuficiência toma conta do nosso coração, toma conta da nossa comunidade, toma conta da nossa família. O nosso evangelho de hoje, João nos apresenta o relato da paixão de Cristo, mas de uma forma um pouco diferente. João olha a paixão de Cristo, João enxerga a paixão de Cristo de cima para baixo. Ele é capaz de enxergar a beleza do amor de Deus dentro do sofrimento. O amor de Deus que se manifesta plenamente. João tem essa sensibilidade de enxergar tudo isso. E diz o Evangelho que Jesus estava consciente de tudo que ia acontecer com ele. Lá no versículo 4, ele está relatando isso. Jesus poderia ter fugido, embora se estivesse consciente. Jesus poderia ter se escondido. Jesus poderia ter se feito vítima no mau sentido, em contar para os discípulos: olha o que estão fazendo comigo, estão me perseguindo, estão me botando para fora, olha o que estão fazendo comigo, então vamos nos unir e vamos nos defender. Jesus poderia ter feito isso, mas Jesus não fez. Jesus foi ao encontro da sua paixão. Ele vai ao encontro do seu destino. E a firmeza de Jesus é tamanha, diz o Evangelho, que os guardas caem para trás quando perguntam: a quem vocês estão procurando? A Jesus de Nazaré. E os guardas, ao ouvir isso, caem para trás, devido à firmeza de Jesus, indo ao encontro do seu destino. Então Jesus é preso, então Jesus é julgado, Jesus é condenado à morte, como tantos irmãos nossos hoje, sem direitos, sem dignidade. Meus irmãos, nós podemos condenar pessoas à morte, a nossa língua pode condenar pessoas à morte, o nosso comportamento pode condenar pessoas à morte. E é por isso que nós somos convidados a beber nessa fonte que brota do lado aberto de Cristo. Hoje, contemplar a cruz de Cristo, meus irmãos, é ser solidário com aqueles que sofrem. Hoje, contemplar a cruz de Cristo é não permitir
que homens continuem crucificando homens. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.